Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio do canal Prometeu e no vídeo de hoje, que vai ser uma série de alguns vídeos, eu vou explicar primeiramente o mais simples de todos, que é simplesmente pegar os programas que eu criei e a partir deles conseguir fazer simulações e mostrar como fica a configuração de objeto, imagem e lente para aqueles problemas de lentes delgadas. Então, eu estou começando aqui pelo link que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Esse link aqui é de um repositório do GitHub. E aqui nesse link vocês vão simplesmente vir e fazer o download desses dois arquivos. Esse arquivo aqui, aula lentes delgadas, ele é do formato Jupyter Notebook. E esse último arquivo aqui, gerador de imagens de lentes, que ele é no formato Python. Se você é professor ou sou aluno e não tem interesse em aprender o código, aprender como é feita essa imagem, como é calculada a posição de lente, tamanho de foco, posição de imagem, aumento linear, então não precisa abrir em nenhum momento esse arquivo, mas é necessário que se faça o download dele para que o programa incluso aqui na aula de lentes delgadas seja executado com sucesso. Então, inicialmente vocês vão vir no link, vão fazer o download desses dois arquivos. Tem esse arquivo aqui, README, ele é só para uma explicação simples, também dá aqui o link do meu canal, tem uma explicaçãozinha em inglês para quem for de fora e quiser usar também o programa, vai ficar tudo aberto para quem for usar, tá certo? Aí fazendo esses dois downloads aqui, vai aparecer uma opção de download, não aparece aqui para mim porque eu sou o dono desse repositório, mas aí vocês fazem o download dos dois arquivos e guardam na mesma pasta que vocês vão executar, ok? E aí, lá na pasta que vocês forem executar, quando vocês abrirem no Jupyter, sugiro que façam o download do Jupyter, é bem mais prático usar o Jupyter fazendo o download dele. Como eu disse no primeiro vídeo, ele não é muito pesado, ele é bem tranquilo de usar. Então, fazendo o download do Jupyter, abrindo uma pasta aqui especialmente para isso. Eu estou nessa pasta aqui que é 01 vídeos do YouTube. E aí nessa pasta estão os dois arquivos que eu fiz o download. Aqui, aula lentes delgadas, formato IPython do notebook, e também o arquivo gerador de imagens de lentes no formato Python. Se vocês olharem no arquivo do gerador de imagens lentes, ele tem todo o código que eu escrevi para geração dessas imagens. Isso aqui é simplesmente a definição de uma função que executa uma série de comandos e com essa série de comandos é gerada uma imagem usando a biblioteca do Matplotlib, ok? Aí isso aqui eu vou explicar em outro vídeo um pouco mais. A gente vai se ater hoje simplesmente no uso do programa para uma coisa didática. Aqui no início do meu arquivo eu coloquei uma aulinha básica de como é que funciona lentes convergentes e divergentes, aplicação da equação de Euler, e geralmente quando a gente encara um problema desse, a gente tem três possibilidades. Ou não é dado a posição do objeto, ou não é dada a posição da imagem, ou não é dada a distância focal. Então, a gente tem três situações possíveis. Para cada uma dessas situações, a gente tem uma solução que pode ser obtida algebricamente, certo? E a partir disso, a gente consegue também um aumento linear da imagem. Então, aqui na parte do aumento linear, eu tenho a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, igual a menos o P' sobre o P, certo? E aí, para a formação da imagem, a gente usa algumas coisas. Eu vou usar, nas imagens do programa que eu criei, eu vou usar uma seta vermelha para representar o meu objeto, uma seta azul para representar a imagem, uma lente que eu coloquei numa cor azulada, e os raios notáveis que formam a imagem, eu coloquei eles numa cor alaranjada, um amarelo claro. Então, os raios fundamentais, os raios notáveis que eu vou usar são aqueles que vão paralelos, voltam pelo foco, e também os raios que passam pelo centro e não sofrem desvio. Também foram implementados no programa alguns prolongamentos, então, caso a imagem ela seja virtual, ela vai ser formada pelos prolongamentos dos raios. Os prolongamentos eles foram feitos com pontilhado. Está tudo feito e bem comentado no meu código base, ok? Aí, também no meu programa, eu implementei
a possibilidade de você colocar os valores como sendo infinito, ou seja, tu pode dizer que o teu objeto está muito longe, ou que a tua imagem formada é uma imagem própria. Tu pode também colocar o valor do foco como sendo infinito, que é o caso que tu recai no dioptric plano. Então, todas as possibilidades elas foram implementadas. O código, ele tem 3 entradas, ok? Quando vocês executarem, ele vai ter 3 entradas. Aí, a primeira entrada é a posição do objeto, a segunda entrada é a posição da imagem, e a terceira entrada é a posição do foco, a distância focal, como preferir. Nessa entrada, vocês vão ter que escolher um dos valores para ser int, que é indeterminado, tá certo? Não dá certo no programa colocar os 3 valores de cara. Vocês escolhem 2, ele determina o terceiro valor e pronto, já dá a imagem para vocês. O que essa parte aqui faz? Tudo aqui que eu fiz aqui em cima foi feito em Markdown, como eu expliquei no meu primeiro vídeo. Dá para montar uma aula inteira por aqui, depois colocar um print preview. Vocês têm, sem esse cabeçalho aqui, uma apresentação em HTML bem bonita. E a parte que é realmente código já está escrita aqui pronta. Se tu for professor, se tu for aluno e não entende de programação, não tem problema nenhum. É bem prático de usar isso aqui. O que isso aqui faz? Isso aqui importa uma biblioteca de gráficos, é o Matplotlib, e do meu outro arquivo, que ele tem que estar na mesma pasta por causa disso, ele importa uma função geradora de imagens. Então, ele vai importar a função geradora de imagens como sendo GIL. Aí, aqui ele vai executar a minha função geradora de imagens, que é ger_name. E quando eu fizer a execução desse programa, ele vai pedir algumas entradas. Então, vou mudar, por exemplo, aqui, run, tu dá o comando de run, e aí ele vai executar o programa. A primeira entrada que ele pede é a posição do objeto. Então, vou escolher, por exemplo, a posição do objeto sendo 4, ok? Escolhi sendo 4. Agora, eu não sei a posição da imagem. Vou dizer que minha imagem é indeterminada, int. E, por último, eu vou dizer a posição do foco. A posição do foco, eu posso colocar, vamos dizer, eu vou colocar um foco como sendo um foco convergente, então coloco meu foco valendo 2. Coloco 2, dou Enter, pronto. Aí ele já vai dar uma série de informações, ainda não vai dar imagem, mas ele vai dar uma série de informações. Ele vai dizer qual é a posição do objeto, vai dizer qual é a posição da imagem, ele calculou automaticamente, distância focal, diz qual é o tipo de lente, diz que tipo de imagem a gente vai ter, imagem real invertida, nesse caso, diz qual é o aumento linear da imagem e pergunta se tu deseja salvar a figura ou não. Eu vou começar aqui com a opção não. Então, eu coloco um N para não e dou Enter. Depois que eu dou a opção N, ele gera a imagem automaticamente. Então, está aqui gerada a imagem. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma seta vermelha representando o meu objeto, uma seta azul representando a minha imagem e os 2 raios fundamentais, os 2 raios notáveis que geram a minha imagem nesse tipo de lente. Na lente convergente é representada por essas setas assim, e os focos, os pontos focais, eles estão marcados com um ponto roxo. Aí eu coloquei essas cores aqui porque eu achei prático, mas vocês podem também alterar só as cores lá no arquivo base. Não tem problema nenhum. Como eu disse, está tudo bem comentado. Vamos pegar mais um exemplo agora. Agora eu vou pegar para uma lente divergente, por exemplo. Eu vou colocar a posição do objeto sendo 4, a minha imagem sendo indeterminada de novo, e vou colocar como sendo -2 a minha distância focal, ou seja, eu vou ter uma lente divergente. Aí, salvar a figura, ainda não vou mostrar agora essa parte de salvar a figura, mas aqui está pronta já a minha imagem. Eu tenho aqui o meu objeto, uma posição 4, o meu foco tem posição 2, e a minha imagem, ela é uma imagem virtual, porque ela é formada por prolongamentos, e direita. Ela não está invertida nem nada. Certo? Aqui mais um exemplo. Como vocês podem ver agora que eu escolhi uma lente divergente, mudou um pouquinho aqui a configuração da lente. Vocês têm aqui alguns eixos para dar uma noção de tamanho. Eu padronizei o tamanho do meu objeto como sendo 1. Também é possível por um comando tu
tirar toda essa borda aqui, ficar só com realmente o que tem aqui dentro. É só desativar os eixos. Um comando eu posso deixar comentado ali no meu gerador de imagem. E aqui está gerada mais uma imagem. Como eu tinha dito, também posso colocar opções de infinito, né? Então, vamos testar uma opção de infinito aqui. Eu vou colocar, por exemplo, eu quero o meu objeto no infinito. Meu objeto está muito distante, coloco inf, dou enter. Aí, a minha imagem, digamos que eu não sei. A imagem vai ser indeterminada também. Agora, por último, eu vou colocar a minha posição do foco. Eu vou colocar um foco divergente novo, vou colocar sendo -4. E nesse caso aqui, já para encerrar os exemplos, eu vou dizer que eu quero salvar a imagem, certo? Aí ele vai pedir o nome da figura. E aí aqui tem um exemplo, nome da figura, .png. Eu vou escolher lente infinito divergente .png, ok? E aí eu coloco essa opção aqui e dou Enter, pronto, ele vai gerar a imagem. Aqui está a imagem gerada com um objeto no infinito, eu coloquei mais raios para representar que está no infinito. Como você pode ver com a lente divergente, a imagem, o tamanho dela tende a 0 e é totalmente direcionada para o foco, certo? Então, depois que eu fizer isso, como eu dei a opção de sim para salvar minha figura, automaticamente na mesma pasta vai aparecer um arquivo que é o arquivo da minha lente divergente. Vocês podem abrir aqui, esse arquivo está salvo no formato PNG, vocês podem usar em aula, vocês podem fazer de tudo. Também nessa minha parte aqui da aula mesmo, eu posso montar uma aula que eu quero que o aluno que seja interativo. Tu vai na parte de informática da tua escola, aí tu abre isso aqui nos computadores e coloca com instruções em Markdown o que o aluno deve colocar dentro da função. Aí, se eu quiser chamar de novo essa função aqui, eu posso copiar só essa parte, que é só isso aqui realmente que executa o meu código, e colo em uma outra célula de código. Depois que eu executar essa célula, ele vai pedir a mesma coisa. Ele vai fazer de tudo como estava antes. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, 5, daí meu objeto vai estar, a minha imagem vai estar indeterminada e a minha distância focal é 9, por exemplo assim. E aí eu não desejo salvar a figura. Pronto. Ele vai gerar aqui mais uma imagem. Como vocês podem ver aqui, foi gerada mais uma imagem. A imagem foi gerada por um prolongamento. E aí, caso vocês queiram montar uma aula inteira só usando os códigos e sem precisar salvar, não tem problema, vocês executam, colocam as imagens do jeito que vocês quiserem, e aí podem vir aqui em File, Print Preview, e o que vai aparecer é uma apresentação, já com as equações e tudo, não fica nada excluído, imagens, e isso aqui não é executável, mas deixa as imagens do jeito que vocês geraram lá, ok? Aí vocês podem montar uma aula com isso. Também, caso queira limpar esses cabeçalhos aqui, tu tem só a entrada, e aí quer montar a tua aula só realmente colando a imagem, não tem problema nenhum, vocês têm duas opções para fazer isso, vocês podem ir no código base e tirar as opções de input, que aí vai tirar todas as perguntas aqui, todas as declarações, e aí vai ter realmente só as entradas que tu escolheu, ou vocês podem salvar as imagens, façam num arquivo separado, salvem as imagens, e aí coloquem a imagem no Markdown, exatamente como eu tinha feito eu tinha mostrado no meu primeiro vídeo. Tá certo, pessoal? Essa aula aqui vai ser só para mostrar como usar mesmo o código, e a gente fica por aqui. Obrigado.